E aí pessoal, estamos aqui com a nossa mais nova aula e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de corpos acelerados. Então o tema hoje vai ser propriamente movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos primeiro entender o que é isso. Muito bem, então nosso primeiro passo aqui é traduzir literalmente o que significa esse termo de movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos supor que a gente já entendeu o que é o movimento retilíneo uniforme, né? Então vamos usar um pouco nossos conhecimentos disso para poder entender o que significa o movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos entender uma coisa, o M de movimento significa que o corpo tem velocidade, ok? Ela existe, ele está se movendo. O R de retilíneo significa que esse movimento a gente está considerando ser uma linha reta, muito bem. E agora a gente não vai separar esse termo aqui porque ele significa uma coisa só. Esse UV significa uniformemente variado. Variar quer dizer que muda, né? Muda, só que ele muda de uma maneira uniforme. Muda do mesmo jeito o tempo todo. Então, no bom popular, o que é isso? É um movimento, o MRUV é um movimento, é um corpo que tem velocidade, está andando em linha reta, e ele vai mudar essa velocidade do mesmo jeito o tempo todo. Agora, só para esclarecer, vamos colocar nos termos mais técnicos, o que é que faz o corpo mudar a velocidade? É o que a gente viu nas últimas aulas, né? É a aceleração. Muito bem. Então, o que a gente está dizendo? Que essa aceleração vai ser uniforme. Ela vai ser a mesma o tempo todo. E mais uma vez, simplificando de novo, eu quero dizer com isso tudo aqui, que a gente está levando em conta a aceleração como constante. Imagine um carro, uma pessoa, um corpo que vai aumentar a velocidade, por exemplo, do mesmo jeito todo momento. Ele tem uma aceleração constante. E nesse caso ele vai poder se incluir na equação que a gente tem, que significa a velocidade final de um corpo vai ser igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Um exemplo disso a gente pode ver aqui com esse caso que tem aqui no cantinho, né? Um carro que começou no tempo 0 com a velocidade de 8 metros por segundo e no tempo 2 com a velocidade dele, sabendo que ele está acelerando a 4 metros por segundo ao quadrado. É só a gente pegar, né? Qual é a velocidade final dele, é o que a gente quer saber. A velocidade inicial foi a que ele começou, 8. A aceleração dele é 4 multiplicado pelo tempo que passou, 2. Então a velocidade vai ser igual a 8 mais 8, que é igual a 16 metros por segundo. Significa que depois de 2 segundos, esse carro vai estar, né, com a velocidade dobrada. Né? Olha só, aumentou bastante a velocidade dele em 2 segundos. Isso por quê? Porque ele teve uma aceleração que está bem aqui. Ok? Vamos agora ver um pouco dos gráficos. Quanto aos gráficos que a gente vai estudar aqui hoje, atenção, né? Esse é o gráfico, como eu deixei bem claro aqui, VXT, velocidade e tempo. Não é um gráfico de deslocamento em tempo, porque isso vai ser outro gráfico que a gente vai estudar mais para frente. Mas nesse gráfico de V e T, velocidade e tempo, a gente tem algumas propriedades. Como a gente viu, a equação é a equação de primeiro grau, né? V igual VO mais AT. Isso significa que o gráfico vai ser uma linha reta. E o que é que a gente pode aprender da linha reta? Se a linha reta estiver, né, se o gráfico estiver subindo, por assim dizer, significa que a aceleração é positiva, é maior que zero. Se o gráfico estiver, né, caindo, descendo, significa que a aceleração significa que a aceleração é negativa. E quando a aceleração é positiva, qual é o nome que a gente tem? É um movimento acelerado, e quando a aceleração é negativa, nós chamamos de movimento retardado. Tudo bem até aí? Ótimo. A questão é que esses gráficos não necessariamente vão começar sempre aqui na origem, né? Por exemplo, pode ser que exista um gráfico assim, de uma velocidade vezes tempo, ou, né, pode ser que exista o oposto, um gráfico assim,
A questão é que sempre que a inclinação da reta vai definir se o movimento é acelerado ou retardado. E uma dica agora especial é o seguinte, que a gente pode já ficar de olho. Toda vez que o gráfico do movimento estiver na parte superior, né, de cima do eixo do T, né, o eixo do tempo aqui, isso significa que o corpo está andando no sentido da trajetória. É um movimento, então, progressivo. Já vai, atenção nisso aí. Ó. E quando esse movimento for abaixo do eixo do T, do eixo do X, né, do tempo, significa que ele está indo contra a trajetória. Então, é um movimento retrógrado. Ok? Vamos lá agora. Agora, só para a gente fechar, mais uma última dica sobre esses gráficos é o seguinte, né? Tem uma coisa muito interessante que a gente pode deduzir de um gráfico V vezes T de um movimento retilíneo uniformemente variável. Olha essa situação aqui. No momento zero, ele estava, no tempo zero, ele está com a velocidade zero, então começa aqui. E no tempo 7, que é mais ou menos aqui, vamos colocar isso, ele estava com a velocidade 49. Então vamos tentar traçar aqui esse gráfico. Então o gráfico, já que é uma linha reta, quase reta que eu estou fazendo aqui, vocês entenderam, é uma reta aqui. O que é que eu estou querendo dizer? A gente já conseguiu, tem todas as informações que a gente quiser, a gente consegue aí. Mas o ponto que a gente tem que ver, o segredo aí, né, é que a gente pode descobrir uma coisa que não está na equação. Na equação a gente tem velocidade final, inicial, aceleração e tempo. Mas a gente não fala ainda nessa equação nada de deslocamento. Tipo, quanto é que o carro andou nesse negócio de acelerar, desacelerar? Quanto é que ele andou? O segredo de descobrir isso, se você tiver o gráfico, é você calcular essa área aqui abaixo do gráfico. E como é que calcula isso? É só você ver a figura, né? Como é um gráfico de uma equação de primeiro grau, é uma reta, a figura vai ser ou um quadrilátero, que é só multiplicar a base vezes a altura para calcular a área. E se for um triângulo, como é o caso aí, a gente tem que fazer multiplicação da base vezes a altura e dividir por 2. No caso aqui, quanto é que ele andou? Vamos multiplicar. A base aqui foi 7, vezes a altura que foi 49, a gente vai dividir por 2, que é igual a aproximadamente 171,5 metros. Então, nesse movimento aqui, apesar de a gente, nessa equação aqui, descreve o movimento, não tocar nesse assunto, a gente pode descobrir isso usando o gráfico. Ok, gente? Então, nossa dica de hoje foi essa aí. Não esquece de seguir, deixar seu like aí. Até a próxima.